Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam muito bem. Hoje eu vou trazer um assunto diferente aqui para o canal, né? A gente vai fugir um pouquinho das videoaulas para falar sobre um tema muito importante, que é a prevenção ao suicídio. É um tema dolorido, sim, mas ele é um tema preocupante, né? Pelos índices que são encarados todos os dias a nível mundial. Então eu acredito que tudo que envolve a nossa saúde mental, precisa sim ser conversado, não é mesmo? Então nós vamos conversar hoje, dar início trazendo alguns dados. Depois eu vou dar a minha opinião, né, sobre o que eu faço, né, como agente de polícia, para cuidar da minha saúde psicológica. Já de antemão, deixo bem claro para vocês, eu sou formada em Direito, eu não sou da área da psicologia, nem da área da psiquiatria, tá? O objetivo hoje com vocês é unicamente da gente trazer dados, tá? Dados que eles estão dispostos aí na internet, tá? E para demonstrar o quanto é importante a gente conversar sobre isso. Mas, como eu já digo, não sou uma profissional dessa área de humanas, tá? Então, a minha opinião aqui vai ser uma opinião pessoal, tá ok, gente? Na verdade, foi solicitado que eu fizesse um vídeo sobre isso aqui para o meu canal, por ser uma agente de segurança pública, já estar atuando há 5 anos e pelo índice de suicídios de profissionais da área de segurança ser um número preocupante. Inclusive, eu vou trazer alguns dados para os senhores aqui. Então, esse é o único objetivo desse vídeo, tá ok? É a gente compartilhar esses conhecimentos aí, desses dados, que são importantes chegar para toda a população, porque a vida é tudo, né, gente? Então, a gente tem que preservá-la, não é? Então, a gente vai começar trazendo um dado que eu achei muito chocante, já de cara. 800 mil pessoas morrem por ano no mundo em decorrência de suicídio. Gente, é um número muito alto, muito alto. E aí, claro, eu pesquisei em algumas fontes e uma revista de nome Agência Câmara de Notícias, eu posso depois trazer os links, né, de acesso, mas eles trouxeram alguns dados referente ao Brasil, que no nosso país cerca de 12 mil pessoas elas tiram a sua vida por ano. Gente, 12 mil pessoas por ano tiram as suas próprias vidas. E isso quer dizer que seria praticamente 6% da população brasileira. O Brasil, ele só está perdendo para os Estados Unidos em índice de suicídio. Então, é muito grave. E é por isso que a gente precisa conversar tanto sobre esse assunto. No Brasil, a cada 46 minutos uma pessoa tira a sua própria vida. E essa revista, ela trouxe um perfil das pessoas que costumam tirar a sua própria vida e que a maioria é homem, é negro e com idade entre 10 a 29 anos. A gente está falando dos jovens, gente. Esses dados aqui de homens negros e essa faixa etária que são dos 10 a 29 anos é um dado do Ministério da Saúde dos últimos 4 anos. Então, é por isso que a gente precisa conversar sobre isso. Gente, o maior índice de suicídio está entre homens, tá? Como eu disse, eu trabalho atualmente na DPCAM, mas eu exerci minhas atividades por 4 anos e meio na central de flagrantes. Como ela é uma central, todos os registros durante o plantão acabam caindo na central e depois a gente distribui para a unidade que tem atribuição. No caso de suicídios, sempre que ocorre algum, é acionado um plantonista que vai até o local, vai registrar o fato e depois vai ser encaminhado. Então, eu sempre tinha acesso
a esses boletins de ocorrência. E isso sempre me chamou a atenção, como a maioria dos suicídios eram homens, né? Eu chego a lembrar dos casos, dos nomes das mulheres que se suicidaram, porque era muito raro receber algum BO de mulher se suicidando, né? Então, aí é um ponto que a gente vai conversar um pouquinho à frente sobre essa questão de, infelizmente, esse dado estar em torno dos homens. E os métodos que são utilizados geralmente para o suicídio são a ingerir pesticidas, tá? Enforcamentos e a arma de fogo, que estão entre os métodos mais utilizados no mundo todo, tá bom? Agora, por que então falar sobre suicídio? Porque é um problema de saúde pública, né? E uma coisa que a gente pode conversar é que muitos podem ser evitados, podem ser prevenidos. Com o quê? Com conversas, com outras intervenções, e para que se tenha uma efetiva prevenção, os estados têm que fazer políticas públicas nesse sentido, não é mesmo? Então, a gente vai entrar agora em alguns dados da segurança pública que demonstram o quanto é preocupante. E aqui eu digo, eu sou uma agente da segurança pública. Eu amo o que eu faço. Poder auxiliar as pessoas no seu trabalho é extremamente gratificante. Só que nós estamos submetidos a turnos ininterruptos de trabalho, a privações de sono direto. A gente trabalha com o pior lado do ser humano, né? Por exemplo, vai um lojista pode receber uma pessoa que está meio estressada ali. Agora, a gente é o dia todo. É o tempo todo numa central de polícia, recebendo criminosos, pessoas que praticaram crimes, pessoas com inúmeros problemas, estressadas, pessoas alcoolizadas. Então, a gente está sempre em situação mais complicada, né? Podemos usar esse termo, complicado. É complicado, né? Então, ele acaba sendo um trabalho mais pesado, né? Vamos para o trabalho, por exemplo, dos auxiliares médico-legais. Você trabalha só com morte, né? Trabalhos da polícia militar, né? Porque aqui, quando a gente fala em segurança pública, a gente não está falando só da polícia civil. A gente está falando da polícia civil, da federal, da rodoviária federal. A gente está falando de policiais que patrulham rodovias e que o trabalho deles é atender acidentes de trânsito com vítima. Então, vocês têm noção da quantidade de carga negativa, da quantidade de coisa ruim essas pessoas absorvem para suas vidas? E esses estariam dentro de alguns dos fatores que foram pesquisados. Então, por mais que seja uma carreira que tem muita coisa boa, ela tem essas coisas ruins. E a gente precisa aprender a lidar com elas, né? Para vocês terem ideia, em 2018 foram 108 casos de suicídios das forças de segurança pública. Segundo o terceiro anuário brasileiro de segurança pública, tá? Este número, ele supera as mortes em serviço. Então, gente, os policiais, eles morrem mais tirando a sua vida do que propriamente em serviço. E isso é muito preocupante. Em 2019, 83 profissionais de segurança cometeram suicídio e 74 deles eram do sexo feminino, enquanto 74 deles eram do sexo masculino e 9 eram do sexo feminino. Aqui nós temos duas situações. Sim, o número é muito grande, né? É uma discrepância muito grande entre o sexo masculino e feminino. Claro que a gente vai falar aqui dos dados de cada instituição, mas a polícia, ela sempre foi ocupada muito mais por homens do que por mulheres. Então, a gente tem um número reduzido de mulheres na instituição, tá? Mas, na verdade, esse dado, ele só reforça o dado mundial, né? Que muito mais homens se suicidam
do que mulheres, tá? Ele só reforça isso. Claro que ele tem uma discrepância muito grande aqui, de 74 para 9, mas a gente tem essa situação também, tá? De sexo feminino não ter tanta incidência na polícia, principalmente quando a gente fala em polícia militar, tá? Porque existe uma quantidade, né, limítrofe de vagas para ingressar na instituição. Alguns estudos internacionais apontaram que o suicídio está diretamente relacionado ao adoecimento mental e à ocupação do profissional. Então, aí que a gente fala, né? O que você faz o teu dia todo? Com o que você trabalha o teu dia todo? Você está cuidando da sua cabeça? Você está cuidando da sua saúde mental? É pesado, né, gente? A revista Consciência, bacana, né? Consciência. Ela é uma revista muito bacana, que eu encontrei dados bem legais e que eles trouxeram dados da Polícia Paulista, tá? Em São Paulo foram analisados 53 suicídios, tá? Eles ocorreram entre 2017 e 2018. 33 deles foram na militar e 17 na civil. Claro que aqui o próprio jornal trouxe que o número de policiais civis ele é extremamente inferior ao número de policiais militares. Então a gente também tem essa discrepância, né? Por mais que o número de militares o suicídio seja maior, mas existem muito mais policiais militares do que civis nas corporações. A taxa de suicídio entre os policiais civis ela ficou entre 30,3%, enquanto a de policiais 21,7%, né? Então isso é um problema muito grave na Polícia Civil Paulista. Esta revista ela trouxe alguns fatores que eu achei bem interessante, né? Que fatores acabam levando esse policial, esse bombeiro, esse auxiliar médico legal, essa pessoa que trabalha em institutos de perícia, a cometerem suicídio. Primeira coisa é o estresse da atividade policial. Então, como diz aqui, os profissionais precisam lidar com diversas situações pesadas no seu dia a dia. Lidar com morte, com a família abalada, né, com situações muito complicadas. Além dessas situações, principalmente nos casos dos policiais militares, que são a polícia ostensiva, né, que ficam com suas viaturas na rua, as ações elas precisam ser rápidas, elas precisam ser assertivas. Então esse policial, ele tem que estar sempre com a cabeça focada, você tem que estar sempre com a tua energia extremamente focada para você poder fazer o teu trabalho direito, poder se preservar, poder cuidar da sua vida. Então você imagina o estresse de uma pessoa que está o tempo todo ali a milhão. Você não acalma, você não relaxa, você está sempre ativo, né? Como agora fugiu o termo, né? O termo correto, depois vai vir o termo certo. Mas é basicamente isso. É você estar sempre no ligado, né? Tá sempre no amarelo. Outra coisa que também a revista trouxe como fatores é o quê? Como que esse profissional ele é tratado dentro da instituição? Como que os superiores tratam esses profissionais? E aí a gente está falando dessa relação saudável ou não dentro das instituições. O quanto esse profissional está se sentindo valorizado pela instituição, né? Como é que está a satisfação com o desempenho dele no trabalho? E é muito importante pensar nisso, porque isso tudo reflete na saúde mental desse profissional. E automaticamente, se esse policial, né, essa pessoa da segurança pública não estiver conseguindo cuidar do seu psicológico, ela vai ter um adoecimento, né? E como eu falei, o suicídio ele não quer se matar, ele não quer tirar a sua vida, ele quer matar a sua dor, ele quer acabar com aquela dor, porque aquela dor é muito intensa. Então, em que nível de sofrimento e de adoecimento mental a pessoa tem que estar para acreditar que acabar com a sua vida
é a melhor saída. Não é mesmo, gente? Então, será que, aqui fica um questionamento, será que essa pessoa já não estava mostrando muitos sinais de depressão, né, de esgotamento mental, até tomar essa decisão de cometer esse ato extremo? A presença de dependência química e outras doenças mentais, claro, também foram elementos encontrados e foram publicados por essa revista como sendo um dos fatores. Aqui foi feita uma pesquisa, né, e esses policiais que tiveram comportamentos, né, nas suas respostas, esses comportamentos diretamente ligados ao suicida, eles alegaram se sentir muito deprimidos, sem perspectiva nenhuma, pouco interesse em atividades que lhe deem prazer, pouco interesse em realizar suas atividades de trabalho, e principalmente relataram ter muito problema com o sono. Né? Esses policiais, essas pessoas não conseguiam dormir direito. Então, é isso que a própria revista traz, essa convivência diária com coisas ruins, com a morte, com a violência, essas horas excessivas de trabalho. A gente trabalha 24 horas em turnos ininterruptos de trabalho. Tem pessoas que acabam tendo que ficar enrolado em outras situações. Essas horas passam de 24 horas tranquilo, chegam até a 30 e poucas horas de trabalho. Essa falta de sono, porque aí no teu trabalho você acaba não conseguindo descansar. Então todo o teu relógio biológico ele interfere. Eu já fui plantonista. Você trabalhar 24 horas e folgar 3. Nossa, olha que maravilha, trabalha 24 e folga 3. Gente, são 24 horas acordada. Você tem que estar ligada no 12, tá? Porque você tem que lidar com preso, você tem que lidar com situações de estresse, então você tem que estar muito atento. O teu corpo está pedindo para você descansar e você não descansa. Então, tudo isso, a falta de lazer, né? Automaticamente eu percebi, depois que eu entrei na instituição, eu acabo deixando muito a minha vida de lazer de lado. Eu acabo trabalhando, chego em casa cansada, eu vou dormir. Tá, e cadê aquela caminhada, aquela corrida, uma atividade física, né, para liberar aquela endorfina, para fazer você se sentir melhor, ou sair com os amigos. Aí você já começa a analisar que locais você pode ir, que locais que pode te trazer segurança ou insegurança, porque agora você é um policial, você é conhecida no meio da criminalidade. Então, tudo isso interfere nos pensamentos de uma pessoa que está numa instituição de segurança. E antes eu havia comentado que no Brasil, os instrumentos, no mundo na verdade, né, os instrumentos que mais eram utilizados para se cometer suicídios eram por meio do enforcamento ou então por meio de usos de pesticidas, e isso também é um assunto muito importante, além do uso de arma de fogo. E aí, quando se trata de suicídios de profissionais da segurança pública, a arma de fogo é o principal instrumento utilizado. Então, a gente está falando de um profissional que tem a sua arma o tempo todo ali, né? E aí ele acaba utilizando a arma para retirar a sua vida. O Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos de Suicídio, o chamado IPES, ele divulgou uma segunda edição de um boletim de notificações desses tipos de mortes no Brasil todo, né? Então, claro que esse instituto ele vai pegando os dados conforme vão chegando na mídia. Então, algum dado não vai ficar 100% certo, né? Porque você imagina pegar dados do Brasil todo e só o que chega na mídia, né? Tem muita coisa aí que pode ter ficado apenas no boletim de ocorrência e nem chegou a comunicação. Mas uma pesquisadora, ela relatou o seguinte, esse eu achei muito interessante. O que acontece na segurança pública é que, além de ter uma população majoritariamente masculina, é reforçada a ideia de que o indivíduo não pode demonstrar fraqueza, não pode sucumbir ao sofrimento. A pessoa tem que passar pelas piores dores do mundo, mas precisa se mostrar sempre forte, né, poderoso, pronto para responder a qualquer atitude para poder servir e proteger a sociedade.
E aí a gente estava falando do índice ser maior de suicídio em homens. Esse tabu que a gente vai criando de que o homem ele tem que ser sempre forte, o homem não sente dor, o homem não chora. Gente, todos somos seres humanos. A gente precisa falar mais sobre o que está nos afetando. Ah, mas eu não quero conversar com um familiar ou com um amigo. Existem muitos profissionais para isso. As próprias instituições de segurança geralmente contam com profissionais, né? Contam com psicólogos nas instituições. A grande maioria desses profissionais acabam tendo plano de saúde, então tá vendo que não tá conseguindo dar conta sozinho? Não, eu vou para um psiquiatra, eu vou fazer um tratamento médico para tratar essa depressão, para tratar isso, essa dor interna, que é uma coisa que também é vista como um tabu. Né? Não, eu não vou tomar remédio, por que eu vou tomar remédio? Gente, existe um meio de tratamento. Você não vai tomar remédio para a vida toda. Você não vai fazer terapia para a vida toda se você não quiser. Mas é muito bom a gente poder conversar sobre isso, poder colocar essa dor para fora, porque senão ela vai ficando aqui dentro. E aí você vai ficando com essa dor, você não coloca para fora, e aí qual que é o resultado? Não é o adoecimento mental? Você não começa a ficar triste, a se isolar? Isso são indícios de depressão. Aí o profissional, o policial vai trabalhar, né? Mas aí volta do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Aí muitas vezes essa pessoa tem família, aí já acaba discutindo com a família também, já acaba brigando com a família, e a gente vai entrar num dado também sobre isso. Então, a gente precisa retirar o tabu de que homem não sente dor. E tá aí os dados para demonstrarem isso. A gente precisa falar mais. Você procurar um profissional para dizer que você não tá bem, né? Para você procurar ajuda. Essa revista, né, o Instituto, então, o IPES, ele divulgou que a Polícia Militar é a maior instituição que tem vítimas de suicídio. E aí, claro, a gente está falando de polícias militares estaduais, que, como são polícias ostensivas, elas têm um número muito grande de servidores. Mas a gente está falando de pessoas que o tempo todo estão passando privação de sono, porque trabalham em regime de escala. Existe uma hierarquia e disciplina muito forte na instituição. Então, seria uma coisa bem interessante se analisar como é que é a convivência desses superiores, né, com os seus subalternos, como se dá a estrutura de trabalho, como está a relação de trabalho com os seus colegas, com os seus superiores, né? Porque, como eu disse, isso gera um estresse, né? E você imagina vários fatores de estresse acumulados. Não tem como isso não gerar um adoecimento mental. E esse IPES trouxe que a Polícia Militar somou 56 notificações de suicídio, enquanto a Polícia Civil havia contabilizado 9. O Corpo de Bombeiro, 3, a Polícia Federal, 3, a Rodoviária, 2 e o Sistema Prisional, 6. Além das Forças Armadas, 3 e Guarda Municipal, 1. Então, a gente pode dizer que a Polícia Militar ela representa 81% das vítimas de suicídio. Então, a gente tem que falar muito sobre a prevenção de suicídio em âmbito das polícias ostensivas, né, gente? Dos policiais que estão na linha de frente aí, lidando diretamente com a criminalidade e com os problemas sociais. Vamos ver o que mais que eu tenho de dado aqui. Eu tenho um último dado que justamente trata também sobre essa questão dos problemas familiares que eu havia citado antes, mas que em 2019, 16 casos de homicídios seguidos de suicídio foram notificados. E a média de idade dos autores era de 41 anos de idade. E todos eles eram do sexo masculino. Então, a vítima desse homicídio, em 12 casos aqui, foram ex-esposa, atual companheira, filho e colega de trabalho somou um caso. Então, assim, a gente está falando de
servidores da segurança pública que estão num nível de estresse, esgotamento extremo e acabam matando o seu companheiro, a sua companheira, o seu filho ou o seu colega de trabalho que está ali do seu lado e depois acaba tirando a sua própria vida. E aí a psicóloga Tatiana Pereira, nessa publicação, né, nesse site do IPES, ela destacou que o policial ele não está só envolvido com o estresse do trabalho. O estresse, o adoecimento também está relacionado a problemas familiares. Então você tem os fatores do trabalho que já são desgastantes, somados a problemas familiares. E aqui diz que cerca dos 8 casos notificados, o São Paulo está à frente de todos esses casos em números. Então uma grande maioria dos policiais que acabam tirando a sua própria vida estão no estado de São Paulo, perdendo, por exemplo, o Paraná, que tiveram 2 casos, para o Distrito Federal, para o Rio Grande do Sul, para Ceará, para Bahia, que chegaram a registrar 1 caso, então, de homicídio seguido do suicídio. Gente, de dados que eu tinha que trazer para vocês eram esses. E a gente traz eles para demonstrar o quanto é preocupante. Não se divulga tanto esses dados na mídia, porque também se existe a teoria de que quando você está divulgando, você pode estar instigando pessoas que já estejam, né, com o seu psicológico muito abalado, e aí se ela não havia pensado em suicídio, ela pode vir a pensar em suicídio como uma maneira de acabar com a dor dela. Então por isso também que a gente acaba não podendo falar tanto sobre isso nas mídias. Mas para você, concurseiro, concurseira, que quer seguir essa carreira policial, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A carreira policial, ela é incrível. Eu tinha um sonho e eu realizei esse sonho. Eu posso exercer atividades que diretamente influenciam no bem-estar das pessoas, influenciam em essa pessoa ter o seu agressor responsabilizado, né? Influencia em poder ajudar essa pessoa. Então, é um trabalho que eu considero muito gratificante, mesmo com diversos problemas. Nós atualmente, a Polícia Civil de Santa Catarina atualmente levou uma rasteira enorme do governo do estado de Santa Catarina, em que os deputados simplesmente disseram que a gente não é polícia, que a gente não corre risco, que a gente não passa por horas ininterruptas de trabalho, que nós não temos característica de polícia para, por exemplo, poder se aposentar mais cedo, para poder dar uma pensão por morte ou outro tipo de assistência social para nossa família se a gente vier a faltar. Então, a gente tem muita coisa negativa na polícia, gente. A gente tem o baixo efetivo policial, então a gente vê pilhas de boletim em cima da nossa mesa precisando de investigação e o Estado contrata pouca gente. Acaba que o número de déficit, o pessoal que mais sai acaba sendo muito maior de quem entra. Muitas vezes a estrutura do ambiente não é a mais adequada, chove dentro, tem mofo, cadeiras quebradas. Então, nós temos tudo isso na polícia, que são os pontos negativos, tá? E é por esse motivo que o que me faz continuar sendo policial é um meio copo cheio e não um meio copo vazio, eu falo para os meus colegas. Eu tô vendo o meio copo cheio. Os sonhos que eu tô realizando na polícia, de poder ter meu carro, poder comprar meu imóvel, poder viajar, poder me vestir de uma maneira agradável, poder comer coisas gostosas que eu gosto, né? Poder principalmente ajudar as pessoas que não têm conhecimento. Gente, tem pessoas que não fazem a menor ideia de onde buscar ajuda. Então, a gente tem muita coisa boa na polícia, mas a gente tem essas coisas bem pesadas, essas coisas bem ruins. E aí a gente precisa tentar entrar num equilíbrio. Fazer coisas boas para tentar amenizar os danos que essas coisas ruins nos trazem. Então, o que eu faço? Eu procuro encontrar com os meus amigos, né? Tento, não tô animado, não quero, não, mas eu vou fazer uma forcinha. Eu vou sair, vou dar uma risada, eu vou tomar uma água, eu vou tomar uma cerveja, eu vou tomar alguma coisa.
retomei as minhas corridas com caminhadas, porque libera endorfina, então dá um estímulo, dá vontade de você estudar, dá vontade de você trabalhar, você dorme melhor. Então, a gente tem que procurar coisas para fazer que façam bem pra gente. E aí isso já tem que começar, concurseiro, com os teus estudos. Não esperar para fazer isso quando você entrar numa instituição, porque se você continuar estudando, você vai passar no concurso. É só questão de tempo. Mas não se esqueça de viver. Você vai estudar sim, mas você vai tirar um dia da semana, vai tirar a tarde ou o domingo, ou amanhã ou a noite para você sair com a tua família, para você comer uma coisa gostosa, para você ir fazer teus exercícios físicos, se não diariamente, pelo menos de 3 a 4 vezes por semana, fazer caminhadas, fazer corridas, ir para academia. Então, você tem que buscar coisas que te tragam prazer. E isso é para tua saúde psicológica. O teu trabalho, ele é um trabalho, tá? Você vai passar uma grande parte da tua vida se dedicando a ele, mas você não pode se dedicar 100% da tua vida para ele, porque ele é o seu trabalho, ele não é a sua vida. Então é isso que eu falo para os profissionais de segurança pública, para quem está querendo entrar na instituição. A polícia tem muita coisa boa e eu admiro muito a instituição pela qual trabalho. Eu respeito a bandeira da Polícia Civil e eu trabalho para as pessoas que precisam dela. Mas eu também tenho que cuidar da minha saúde mental. Então eu também deixo meu telefone desligado em alguns horários para não ter que atender a ocorrência, porque eu já trabalhei não sei quantas horas ininterruptas de trabalho. Então tudo é equilíbrio na vida, né, gente? E a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio. Então, esse vídeo aí já tá quase querendo passar da meia hora, né? Já estamos em 31 minutos. Então, a gente vai encerrar. O meu objetivo era esse, era conversar com vocês sobre esse tema tão difícil, dolorido, mas que eu acredito que é possível se prevenir muitos casos com o diálogo, com a ajuda profissional. Então, vamos derrubar esses tabus, né, Almarada? Vamos derrubar esse tabu de que você não pode chorar, de que você não pode sofrer, porque o sofrimento, a dificuldade, ela é inerente ao ser humano, seja homem ou mulher. Então, você tem toda a liberdade do mundo para chorar, para se descabelar, para procurar um médico, para tomar um remedinho se precisar. O que não pode é deixar você, é se deixar adoecer, né? E aí depois acabar chegando numa situação extrema e que você não consegue mais nem ter controle sobre a sua própria vida, de tão mal psicologicamente que você tá. Então, vamos prevenir isso, né? Vamos evitar que esse nível chegue. Gente, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que essa conversa tenha sido válida para vocês. E se tiverem sugestões, comentários, sintam-se à vontade para colocar aqui embaixo, porque esse é o objetivo do canal, a gente compartilhar conhecimentos, tá bem? Sejam muito felizes e aproveitem o resto da semana. Um abraço a todos.